O vazamento de informações sobre espionagem dos Estados Unidos no Brasil, envolvendo até a presidente Dilma Rousseff, trouxe à tona questões que sempre fizeram parte dos bastidores das políticas de governo no mundo todo. Para que serve a espionagem? Ela é um instrumento realmente necessário aos governos? E a contra-espionagem? O que é? Para falar conosco sobre essas questões, o ponto de vista desta semana recebe o escritor paraense Jorge Bessa, que trabalhou e chefiou órgãos de inteligência e contra-inteligência do governo brasileiro por 25 anos. Ele também é autor dos livros Guerra Fria, a contra-espionagem brasileira vista por dentro, lançado em 2009, e O Escândalo da Espionagem no Brasil, que avalia o caso Snowden e está sendo lançado agora. Olá, Jorge Bessa, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Obrigado. Inicialmente, quero exatamente parabenizar a produção do programa por essa escolha desse tema, que eu considero de muita propriedade, dados os escândalos recentes, né, as ações aqui no Brasil, aquele escândalo do caso Snowden. Pois é, esse escândalo ele acabou popularizando essa discussão. E eu quero desenvolver um pouco, né, baseado nos seus 2 livros sobre o tema, mas antes eu queria que o senhor explicasse aqui o conceito de espionagem e contra-espionagem, que são coisas diferentes e a gente vê todo mundo usando como se fosse a mesma coisa, né? Exato. Como eu disse uma vez numa entrevista, que a gente, os profissionais da área, não gostam muito do termo espionagem, né? ou contra-espionagem, que seria uma ação de inteligência ou uma atividade de inteligência. Mas a inteligência, na verdade, ela busca coletar elementos, seja no âmbito interno ou no âmbito externo, de forma que se produza um documento final pronto, acabado, que seja útil ao processo decisório, que sirva para alicerçar as decisões, esclarecer e alicerçar as decisões do presidente da República e do seu corpo de ministros, né? E a contra-espionagem? Ou contra-inteligência? Né? A contra-espionagem ou contra-inteligência, ela vai exatamente se contrapor às ações da espionagem externa. Então, já que a gente parte de uma premissa que todo país espiona outro país, certo? Eu tenho que desenvolver um aparato de contra-inteligência exatamente para tentar identificar e neutralizar as ações da espionagem adversa. E isso compete à contra-inteligência ou contra-espionagem. Mas a contra-espionagem, se me permite, só mais um momento, ela é bem mais abrangente. No modelo brasileiro, a contra-inteligência ela abrange a contra-espionagem propriamente dita, ela abrange o contra-terrorismo e abrange a proteção dos conhecimentos sensíveis que o Estado cumpre preservar. Então, ela tem essa amplitude muito maior. A contra-espionagem seria um braço dessa contra-inteligência. Tá certo. No seu primeiro livro, o senhor faz uma análise da espionagem na Guerra Fria. Nesse segundo, o senhor analisa o caso Snowden. E o senhor dá a entender que são coisas muito diferentes, temporalmente muito diferentes. A atividade mudou. E me chamou a atenção porque o senhor fala que o novo agente é o agente cibernético. Então, qual é a grande diferença entre a espionagem naquela época, os serviços de inteligência, né, como o senhor fala, e hoje? Bom, primeiro na Guerra Fria você tinha os 2 blocos em contenda, não é? Você tinha um bloco do leste europeu, capitaneado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não é? Com o seu órgão de inteligência, o KGB, e você tinha o bloco do ocidente, o bloco capitalista, que coordenava a maior parte dos países europeus, capitaneado, chefiado pelos Estados Unidos da América, através também da sua agência de espionagem ou de inteligência, a CIA. Então, naquele momento, era tudo muito claro. Um era, digamos, vermelhinho, o outro é azulzinho. Então, a tal bipolaridade, né? A bipolaridade. Os países periféricos se aliavam a um ou outro, né? Pelas contingências políticas do momento, se aliavam a um bloco ou ao outro. Então, a guerra ia ser travada nesse ambiente de querer evitar que o outro concretizasse aquilo a que se propunham. Ou seja, no bloco do leste, o bloco do comunismo, como se diz, não é, querendo, como se dizia, dominar o mundo. Isso. Capitalistas não, vocês não vão dominar o mundo, que eu não vou deixar também. Então, era uma guerra interessante, era uma briga interessante, mas, acima de tudo, o que preponderava o fator ideológico, né, permeando as relações internacionais. E hoje a grande diferença é? A diferença para hoje é que a guerra se tornou cibernética porque, nesse espaço de tempo, desenvolveram-se muitas tecnologias da informação. Cresceu muito, ou seja, hoje fazer espionagem é a coisa mais fácil do mundo.
você consegue, com o mouse do seu computador, você consegue mobilizar até um país, não é, para iniciar uma guerra, como vimos nos casos recentes, os Estados Unidos atuando contra outros países, e já imobilizando o seu sistema de defesa através de computador, em última análise, né? Então, você tem hoje dados, primeiro, que abundam. Existe aí dados, milhões de dados para você garimpar todo dia e que podem lhe dar bons resultados, não necessitando das ações, muitas vezes trabalhosas, difíceis, caras e que colocavam em risco um país como a ação de espionagem, né? E que ficou muito imortalizado nos livros do John le Carré e outros filmes, os filmes de Hollywood. Né? Aquela coisa Hoje tem que filtrar, na verdade, né? O que é que pode ser usado como informação ou não. É onde já volta o papel do analista. Hoje, mais do que nunca, o papel... No passado, você poderia dizer que o papel do agente de inteligência era fundamental, porque ele tinha que se lançar, viajar para outros países, criar uma história cobertura, montar todo um quadro, não é, que lhe permitisse atuar fora e atingir o objetivo. Ou seja, de que forma eu posso penetrar naquela informação que interessa ao meu governo, certo? Que está interessando ao meu presidente, e desenvolver a partir daí todo um trabalho de penetração, recrutamento, etc, etc, etc. Hoje não, hoje é diferente. Você pode, através da internet, conseguir os mesmos dados sem riscos, sem exposição, sem riscos desnecessários. Agora, o papel do analista hoje é mais importante. Se no passado o agente era de primordial importância, hoje o analista ele ganha importância por esse papel, de poder desvelar, filtrar e integrar todas as peças e tirar o significado, que acima de tudo o mais importante no trabalho de inteligência é você desvelar aquilo que está oculto na intenção de outro país. Bom, para você que começou a nos acompanhar agora, eu estou aqui conversando com Jorge Bessa, ele é escritor paraense, autor de 2 livros sobre espionagem, e a gente está justamente falando sobre como isso era feito na época da Guerra Fria. Continuando, então, nesse tema, já que mudou tanto, né, os desafios daquela época eram outros. Como o Brasil participou, e o senhor narra isso no livro, como é que isso era feito naquela época pelo Brasil, qual era o grande desafio do agente naquela época, a maior dificuldade que ele tinha? Pois é, naquele momento vigorava o regime militar, né? E o regime militar, toda a visão de relações externas dele estava aliado com o bloco do Ocidente. Ou seja, era se buscar na cena internacional qualquer ameaça que pudesse trazer qualquer tipo de risco ao regime, digamos assim, ou aos objetivos estratégicos do governo brasileiro. Porque culpa-se sempre os Estados Unidos de desestabilizar terceiros países, não é? Mas a União Soviética fazia a mesma coisa no mundo todo. Ninguém era santo nessa época. Então, a maior questão era de soberania mesmo. Não era tinha de conquistas. Guerra econômica, era uma... A guerra econômica permeava num front diferente, ela existia, mas primacial era a questão ideológica, era vencer a guerra ideológica. Essa guerra ideológica implicava em você ter penetração no solo, no país, ganhar países e, digamos, no lado de lá, comunizá-los, fazer com que eles se voltassem à política, a servir à política externa soviética. Ou seja, como esse trabalho era feito permanentemente, é que então se procurava identificar aqui no Brasil, olhando pelo lado de governo brasileiro, do SNI à época, ou da contra-espionagem, evitar que os agentes do KGB conseguissem se infiltrar nas instituições públicas ou privadas, não é? E tramar golpes, como fazia o outro lado também, a CIA fazia outros países, tentar desestabilizar também o regime. Basicamente era isso. E o Brasil participou com alguma coisa muito importante que o senhor pudesse destacar? Olha, isso aqui foi papel do Brasil naquela época? Olha, a preocupação maior nossa, digamos, dos aliados do Ocidente, era primeiro trocarmos figurinhas sobre as intenções da União Soviética e seus países aliados, né? O que é que tensionavam no mundo? Qual era a estratégia, por exemplo, a América do Sul, né? A América Latina, qual era a política específica para o Brasil? Se essas políticas iam ser, como seriam exercitadas? Primeiro, através da embaixada, certo? Pelo canal legal das embaixadas, mas tinha o canal ilegal, que era através dos agentes da espionagem. Então, a diplomacia nós deixávamos para o Itamaraty. As ações ilegais dos agentes do KGB competia a nós tentar, primeiro, identificar quem era, que ação buscavam, que agentes recrutavam, né, estavam recrutando, e neutralizar isso. Ou seja, neutralizar de que forma? Expulsando do país, declarando persona não grata, que nós nunca fizemos, né?
O Itamaraty nunca gostou muito dessa... que é, digamos assim, um ponto mais violento, a expulsão de um agente. Aconteceu. Nós pedimos para o Itamaraty fazer uma expulsão branca. Né? Então, Como daí é uma expulsão branca? O senhor é convidado a se convidado retirar? a sair, né? Sem alarde, que para nós não era muito bom, que a gente queria mesmo era que fosse, digamos assim, queimado, né? Para as pessoas saberem que aquele indivíduo da embaixada, que ela confiava de ser um ministro conselheiro, primeiro secretário, ou qualquer daqueles postos da embaixada, na verdade são agentes. Que era muito difícil você convencer as pessoas disso. Né? Então, para nós, sempre a gente pretendia mostrar que a mídia divulgasse, né? Que através da Embaixada Soviética em Brasília é que os agentes já atuavam no país inteiro. Então, para as pessoas tomarem cuidado, em vez que não era um simples diplomata, era apenas um agente da inteligência, da espionagem, atuando sob cobertura diplomática. Eu imagino que hoje isso seja bem mais difícil de identificar, né? Mas aí eu já vou entrar no caso Snowden e eu quero deixar esse assunto para o segundo bloco inteiro. Eu quero abordar esse segundo livro com o senhor. Então a gente vai agora para um pequeno intervalo, mas o programa Ponto de Vista sobre Espionagem e Contra-Espionagem volta já já. Eu estou conversando aqui com o escritor paraense Jorge Bessa.